Bom dia, gente. Nós vamos apresentar hoje sobre a Constituição de 1988 e o grupo sou eu, o Gabriel Tarifa, o Gabriel Madeira, o Leonardo, que não veio, o Eli e o Gabriel Santos. Eu vou começar introduzindo sobre o que é a Constituição de 1988, depois o Madeira vai falar um pouco sobre as suas características e o contexto histórico, e o Tarifa vai estar falando sobre os benefícios que ela trouxe para nós. Bom, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou simplesmente Constituição de 1988, ela é a atual Carta Magna do Brasil. E o que é isso? Ela é o papel assim, um dos papéis mais importantes que o Brasil fez, porque constituiu várias leis, várias coisas que trouxeram inúmeros benefícios para o Brasil. Ela foi a sétima Constituição do país e foi a sexta desde que instaurou a República, e ela foi a última a consolidar a transição do regime autoritário, que foi a ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985. E foi a transição da ditadura para a democracia, que hoje a gente chama de Nova República, que está presente até os dias atuais. Ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte e nessa Assembleia tinha a presença de 559 parlamentares com diversas crenças políticas diferentes. E não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos liberais básicos, como instituiu uma vastidão de preceitos progressistas, que isso entra basicamente nos direitos que ela trouxe para a gente, como igualdade de gêneros, a criminalização do racismo e a proibição total da tortura e direitos sociais, como, por exemplo, da educação, do trabalho e saúde para todos. E assim, o que ela trouxe de menos interessante para nós foi que permitiu o inchaço do poder executivo e decretou o monopólio estatal em áreas como exploração de recursos do subsolo e do petróleo. Então, isso foi o que menos veio de interessante com essa atual Constituição. E, embora ela seja um dos textos mais complexos do mundo, tanto pela questão de ser um texto muito formal, como ser grande também e difícil entendimento, ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã, porque ela é muito focada exclusivamente no cidadão, nos direitos que eles têm até hoje. E ela acabou recebendo muitas críticas pelo fato dela deixar você explorar o subsolo e o petróleo do país. Então, assim, muitas pessoas criticaram, porque o Brasil ele já era muito explorado. E aí, com essa Constituição, eles basicamente autorizaram que fosse explorado o subsolo e o petróleo do país. E aí ela recebeu muitas críticas por conta disso. E, assim, as pessoas, depois que foi feita essa Constituição, elas achavam que o Brasil ia melhorar pra caramba, porque ela trouxe inúmeros benefícios. Só que já se passaram mais de 3 décadas e até hoje o Brasil ainda continua muito pobre e muito desigual. Então, assim, ela recebe críticas por conta desses fatores. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a Constituição de 1988. Eu fiquei responsável por falar sobre o que estava acontecendo naquele período, o que vinha antes do período da criação da Constituição. Então, o Brasil ele estava sobre um governo militar que surgiu a partir de um golpe no ano de 1964. Esse governo militar ele criou uma nova Constituição para o país no ano de 1967. O período militar ele pode ser dividido em duas fases, que é de 1964 a 1974, que foi quando houve uma expansão do autoritarismo do governo, ou seja, o autoritarismo estava se espalhando pelo país, e e a segunda fase ela é de 1974 até 1985, que basicamente ele era a abertura política do governo, ou seja, a recuada do governo. A primeira fase ela é marcada pela presença de apenas dois partidos, que era o MDB e o Arena, sendo o Arena a base do governo, sendo maioria, sendo os mais poderosos, e o MDB ele era minoria, que ele era oposição e ele era frequentemente caçado. Os políticos dele eram frequentemente caçados. Perseguidos, por assim dizer. E também, o que aconteceu?
o povo ele estava começando a ficar insatisfeito com as decisões do governo, então houve um maior número de resistência, só que com uma grande repressão do Estado. Quais são os fatores de terem aumentado essa resistência do povo? Foi a criação de guerrilhas urbanas, aliações ao MDB, pessoas começaram a simpatizar com as ideias do MDB e a se aliar a esse partido. E também ao protestos estudantis durante o período. O período de 1969 e 74 é muito importante porque foi considerado o milagre econômico do país. Esse período onde o presidente era o Emílio Garrastazu. Esse presidente, na época, ele possuía algumas frases que faziam com que o país se tornasse, ao olhar do brasileiro, mais poderoso. Por exemplo, frases como, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou outra frase, ninguém segura esse país, dando uma sensação de imponência para o país. Outro fator muito importante durante esse período foi a conquista do Brasil na Copa de 70, porque fez com que o governo ele aproveitasse desse período, dessa conquista e falasse, ó, tá vendo? O Brasil ganhou a Copa lá fora. Isso significa que o nosso governo está indo muito bem. Ou seja, o Brasil está crescendo no cenário mundial. Veja, estamos ganhando mais poder. Então, isso serviu também para dar uma boa imagem para o governo, né? E o crescimento econômico do país durante esse período, ele chegou a ter o 10º PNB bruto, é o 10º PNB do mundo, ou seja, o Produto Nacional Bruto. Mas como que o Brasil conseguiu chegar a ter esse 10º PNB? Com incentivos fiscais, as empresas que favoreciam essas empresas, o crescimento das exportações. Como as empresas estavam crescendo mais, elas produziam mais, assim podendo fazer com que o Brasil exportasse mais. Assim entrando mais dinheiro para o Brasil. Também privilégio às multinacionais, ou seja, facilitar suas vindas a vinda delas para cá. E também a questão de empréstimos enormes dos bancos, ou seja, o Brasil durante esse período ele começou a pedir muito empréstimo, usou esse dinheiro para desenvolver sua economia. Mas não durou muito tempo essa felicidade, porque a partir de 1973, mais ou menos, a economia começa a entrar em declínio. Por quê? Que o crescimento não trouxe desenvolvimento para as classes mais baixas, ou seja, ela serviu para enriquecer mais as classes altas, mas não atribuiu um poder de consumo maior também para as classes mais baixas. Outra questão é a crise do petróleo de 1973, que foi quando os países árabes, que são os maiores exportadores de petróleo para o mundo, eles aumentaram muito o preço do barril de petróleo, aumentaram cerca de 400%, fazendo assim com que dificultasse muito mais a compra. E o Brasil, então, ficou mais difícil de comprar e assim, com a falta do petróleo, não conseguia desenvolver tanto sua indústria. Outra coisa também que essa crise trouxe, a estagnação no consumo, ninguém conseguia comprar mais quase nada. O reajuste do salário mínimo não acompanhava a inflação. Por exemplo, a inflação crescia 10%, o salário mínimo 2%, então não ajudava praticamente em nada. A inflação também era instável, o crescimento e a diminuição de preços era algo muito volátil, não havia muito controle. E também a dívida externa do país com os empréstimos feitos, o Brasil não começou a não dar conta de pagar esses empréstimos, então a coisa foi só piorando. O que aconteceu? O Estado, ao perceber isso, ele falou assim, ó, eu preciso tirar um peso das minhas costas. O que eu vou fazer? O Estado, ele abriu mão de certas coisas e passou para a área privada, passou essas dívidas para a área privada. E também, outra coisa que o governo fez foi a abertura política. Ele permitiu a criação de novos partidos, permitiu que permitiu que não existisse somente o MDB e o Arena. Permitiu a criação de outros partidos, por exemplo, como uns partidos, por exemplo, o PT. Então, a partir de 1980, emendas constitucionais que o governo abriu mão também, ele falou assim, tá, a partir de 1980 eu concedo as eleições diretas para governador. Então já é um belo avanço político. E isso fez com que a repressão diminuísse também, porque o governo não estava mais reprimindo a oposição. Também, o que aconteceu? Ainda só havia as diretas para governadores, não havia para presidente. Tanto é que houve as indiretas em 80 em 80 não, perdão. Mas houve as indiretas e quem foi eleito
foi a eleição entre o governo, dentro do governo mesmo, quem ganhou essas eleições foi o Tancredo Neves. Aí com a ascensão do Tancredo Neves a presidente, deu esperança ao povo de uma nova república, de que um novo governo começasse, de que coisas boas viriam. Porém, Tancredo Neves acabou morrendo pouco depois, e quem assumiu o cargo foi José Sarney. E durante a presidência de Sarney, em 1986, houve as eleições diretas para deputados e senadores, e então esses deputados e senadores que foram eleitos, eles formaram a Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte discutiu a nova Constituição, que foi a de 88. E essa Constituição de 88, ela demorou 19 meses para ser concluída. E agora eu passo para o pessoal que irá avançar no tema. E agora minha vez. Bem, uma das características principais dela é que ela é uma carta promulgada, ou seja, ela teve participação popular do povo durante a constituição dela. Tá. No WhatsApp. Tá, ela é um documento formal e escrito, como a Camila já disse, ou seja, ela é ordenada em regras. Ok, tá. Ela é dogmática, ela foi elaborada por um órgão constituinte, analítico e rígido. Tá. E o seu texto é bastante minucioso, ou seja, prolixo. E só pode ser alterada com a dificuldade, ou seja, com as emendas constitucionais. Tá. Então, por ela ser bastante minuciosa, ela acaba sendo bastante confusa se você for pegar para ler cada parte certinho, porque ela é ordenada de regras. Tá. E como ela já disse, ela tem ideias progressistas, só que a maioria, durante a formação da Constituição, foi basicamente o centrão, ou seja, a tendência, tinha bastante tendência conservadora. Tá, acho que é basicamente isso. Pode começar? Pode. Então, essa Constituição, ela garantiu vários direitos aos trabalhistas. Essa Constituição, tipo, não só aos trabalhistas, mas a população em geral, mas ela focou muito nos trabalhadores. Por exemplo, uma coisa que ela fez, ela reduziu a jornada de trabalho, que antes era de 48 horas e reduziu para 44 horas. Também deu direito à greve e também instituiu a liberdade de associação sindical, o 13º salário também, e tanto para aposentados e também o seguro-desemprego. Também ela deu tipo, muitos direitos sobre o cidadão em geral, dando direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, como também já tinha citado antes. E também ela deu 12, uma coisa que muita gente elogia, são os 12 direitos que ela deu, no capítulo 2, que inclui transporte, lazer, providência social, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e infância. E também uma coisa que ela deu o direito a fazer manifestações pacíficas, que você poderia até mesmo em anonimato. E a liberdade, também deu a liberdade de expressão, tanto intelectual, como artística, como científica e comunicação. Ou seja, em teoria, foi o fim da censura. Como antes tinha aquela coisa da ditadura militar, que você não podia nem... em qualquer lugar você tinha que ficar calado, você não podia fazer nada, que você era bastante censurado. A Constituição deu esse direito e acabou com isso. E também ela deu um direito chamado habeas data, que basicamente dava o direito a não ter qualquer distinção. Desculpa, eu confundi aqui. Que ele basicamente você podia acessar todas as suas informações que o governo mantinha arquivadas sobre você. E também sobre as eleições, elas passaram a ser diretas universais e qualquer um, independente de classe, independente de gênero, independente de etnia, negros, brancos podiam votar, homens, mulheres, e pobres e ricos. E a única coisa é que ela era obrigatória para todos os maiores de 18 anos, exceto para pessoas analfabetas. Um pouco das prerrogativas centralizadoras. Seguinte, primeiro, o que é uma prerrogativa? É a vantagem de algumas pessoas por pertencerem a algum grupo. Então, vamos lá. Tem uma Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, como ela ficou conhecida, ela contou com algumas prerrogativas centralizadoras. O que é isso? Centralizadoras é ao presidente.
Apesar de ela restabelecer a divisão e independência dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ela dava mais vantagens ao presidente. Tanto que essas leis permitiram que o Estado interfira na vida pública, como nos conflitos entre setor privado, e até controle estatal sobre as telecomunicações. Então, essas foram as prerrogativas centralizadoras de 1988. O meu tópico é falar sobre as inspirações para a Constituição de 88 e tenho 3 inspirações grandes que foram importantes para a Constituição e eu vou estar falando cada uma delas mais detalhadamente. A primeira é as reformas de base. Tá, o que são essas reformas de base? Elas foram apresentadas em 64 pelo ex-presidente João Goulart e elas são um conjunto de reformas e algumas delas foram implantadas na nova Constituição. As que foram são a medida provisória, os monopólios estatais na economia, o voto para os analfabetos e a função social da propriedade. Essa daí foi uma que influenciou na Constituição. A outra foi a Constituição Portuguesa de 76, que ela é apontada por muitos estudiosos como uma influência para a de 88. Por quê? Porque muitos dos direitos fundamentais são parecidos com o da nossa Constituição e também ela é semelhante com a nossa em matéria de controle da constitucionalidade. E o terceiro e último é sobre o canotilho e a Constituição dirigente. Vamos por partes. Primeiro, o que é uma Constituição dirigente? Constituição dirigente ou compromissória é uma Constituição que vai traçar os objetivos a serem seguidos pelo Estado, ou seja, metas e por aí vai. E tem esse moço chamado José Joaquim Gomes Canotilho. Ele escreveu um livro chamado Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador em 82. E nesse livro ele vai desenvolver as ideias que vão servir de influência também para a Constituição de 88. E a gente pode falar que a Carta Magna é uma Constituição dirigente. Por quê? Porque ela vai consagrar normas pragmáticas que vão estar na nossa Constituição, como, por exemplo, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que vão estar previstos no artigo 3º.